Olá, meus queridos. Meu nome é Leonardo, sou professor de ciências e este vídeo fala sobre o clima e o tempo. Antes de começar com o conteúdo, faço o seguinte questionamento. Você sabe qual a diferença entre clima e tempo? Quando nos referimos que em uma cidade está chovendo, nos referimos ao tempo ou ao clima da cidade? Para compreender a diferença que há entre esses dois termos, precisamos compreender o seu conceito para utilizarmos da maneira correta. O clima é o conjunto de características atmosféricas de uma região que se repete ao longo de certo período de tempo. Já o tempo se refere ao estado momentâneo da atmosfera em um determinado local. Portanto, quando nós falarmos que em uma cidade está chovendo, na verdade, estamos nos referindo ao tempo, por se referir à temperatura e à umidade naquele momento. Alguns fatores podem influenciar no clima de uma região. Esses fatores são a latitude, a altitude, a circulação atmosférica, as correntes marítimas e o formato e movimento da Terra. Vamos ver qual a ligação que alguns desses fatores com o clima. Correntes oceânicas são movimentos de massas de água dos mares e oceanos. Interferem em alguns fatores que caracterizam o clima de uma região. Elas podem ser de dois tipos, frias ou quentes, dependendo de onde são originadas. As correntes frias formam-se nas regiões mais frias, estão localizadas nas regiões mais profundas dos mares e oceanos e, pela baixa umidade, estão associadas às regiões áridas do planeta, como os desertos. As correntes quentes formam-se próximas à linha do Equador e dos trópicos. Costumam ocorrer mais próximas da superfície dos mares e oceanos e estão associadas aos climas úmidos e, por isso, apresentam nestes locais maior biodiversidade de plantas e animais. Circulação atmosférica é o processo de movimentação do ar ou das massas de ar, ocasionado pelas diferenças de pressão e temperatura existentes na atmosfera terrestre. Essas massas de ar alteram as condições do tempo nos lugares por onde passam. A temperatura e a umidade do ar dessas massas dependem da região onde se originaram. Massas de ar formadas sobre o oceano carregam muita umidade. Já as massas continentais tendem a ser mais secas. Quando formadas em regiões tropicais, essas massas de ar são consideradas quentes. E quando formadas em regiões polares, são mais frias. O encontro de massas de ar com temperatura e pressão diferentes está relacionado à formação de nuvens, do vento e da chuva. A latitude, altitude, a vegetação e o clima. Latitude é a distância de um ponto da superfície terrestre em relação à linha do Equador. Quanto mais próximo à linha do Equador, maiores são as temperaturas. Esse fato está relacionado à forma da Terra. Nas linhas equatoriais, os raios solares incidem com maior intensidade. A altitude também influencia no clima. Quanto maior a altitude, menor será a temperatura média de um lugar. Já a vegetação contribui para a umidade do clima. Quanto maior a cobertura vegetal, maior a quantidade de vapor d'água é liberado pelas plantas na atmosfera.
tornando o local com um ar mais úmido. No vídeo, podemos observar o vapor d'água liberado pelas plantas. Previsão do tempo. As variáveis analisadas pelos meteorologistas para fazer uma previsão do tempo são temperatura, pressão atmosférica, umidade do ar, chuva, direção e intensidade dos ventos, entre tantas outras. Alguns dos instrumentos utilizados para prever o tempo estão satélites, balões, radares meteorológicos, aviões e navios, além das boias meteorológicas. Os meteorologistas utilizam de diversos instrumentos distribuídos pelo planeta e compara com o mundo todo. Espero que todos tenham compreendido o assunto do vídeo de hoje. Bons estudos e até a próxima!